dia 8 de março de 2020. Bem-vindos ao Devocional Meu Dia com Deus. A mensagem diz: iguais perante Deus. Leitura de Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O mundo ocidental lembra hoje a figura da mulher. A história bíblica está diretamente ligada ao papel feminino. Do Gênesis ao Apocalipse, as escrituras são tecidas também através dessas mãos femininas. Desde o princípio, a mulher protagoniza a história ao lado do homem. Foi assim no Éden, foi assim com Maria e com a igreja do primeiro século. Apesar disto, a figura da mulher ainda enfrenta certas distâncias quanto ao exercício de ministérios, por exemplo, e quanto a determinados cargos na sociedade. Perante Deus, mulher e homem são tratados absolutamente iguais. Desconheço o julgamento exclusivo para mulheres nos tempos finais. Todos compareceremos perante a face do Rei. Então, por que não considerar a mulher um pouco mais nos dias de hoje, quando o Espírito Santo desce sobre os crentes? Igualmente, Deus não faz distinção de sexo. Aliás, igrejas importantes, como a Assembleia de Deus, começaram pelo impulso do trabalho feminino. Mulheres estão na vanguarda do movimento pentecostal, da evangelização de alguns estados brasileiros e do ensino. Vamos olhar o trabalho feminino na igreja com mais amor. Somos iguais para Deus. Oremos agora. Senhor, eu quero tratar as pessoas assim quanto o Senhor as trata. Em nome de Jesus. Amém. 8 de março, domingo, e eu desejo a todas as mulheres um dia de bênção, uma noite de tranquilidade. Neste Dia Internacional da Mulher, assim comemorado no lado ocidental do mundo. Devocional hoje faz uma homenagem, traz à memória a luta da mulher e a discriminação que tem sofrido ao longo da história. Na sociedade, nós temos mulher e homem exercendo funções, sobretudo na iniciativa privada, com remunerações diferentes. O homem ganhando mais. No serviço público, um pouco mais difícil, porque os cargos são normatizados, portanto, em lei. Salários também provêm de lei, que não faz a distinção pelo sexo. Porém, é na igreja que observamos ainda a maior dificuldade de tratamento entre mulher e homem. Existem alguns teólogos que vêm a público pelas redes sociais, pelos aplicativos, por seus meios próprios de sites, textos, etc., no esforço concentrado para provar, segundo eles, biblicamente, que não é lícito à mulher exercer o ministério. Meus irmãos, nós precisamos atualizar a nossa cabeça 2000 anos depois de Jesus. Precisamos atualizar a nossa cabeça 5000 anos, mais ou menos o tempo de produção e da história bíblica até os nossos dias. E você diria:
Pastor Rui, por que eu devo atualizar a minha forma de pensar se a Bíblia é a mesma? E se está escrito em Hebreus 13, verso número 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E eu não estou, de modo algum, discordando, nem desfazendo de ambas as assertivas. Sim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, porque é eterno e é o Filho de Deus. E a Bíblia é a palavra eterna de Deus, porque ela retrata a mente eterna de seu autor. Todavia, a Bíblia foi contextualizada na sua escritura, nos tempos, nas épocas, nas gerações e nos períodos históricos em que foi escrita, assim como nos períodos históricos de 2000 anos para cá, resumidamente, história da igreja, quando tem sido interpretada. Alguns dizem que já no Antigo Testamento está proibido que a mulher exerça o ministério. É interessante, porque no Antigo Testamento existem, além do Decálogo, mais de 400 leis menores na lei mosaica que nós também não observamos. E, no entanto, quando chegamos a um ponto sexista, aí nós dizemos que aquilo não pode ser modificado. Outros vão dizer que a mulher não pode exercer o ministério porque Jesus escolheu apenas homens para compor o seu ministério, 12 apóstolos. Isto é verdade. E por que Jesus escolheu 12 homens e não separou nenhuma apóstola? Primeiro, porque Jesus, enquanto ser humano, e a revelação de Deus enquanto linha cronológica não podiam destoar do momento em que as coisas estavam sendo executadas. O sistema familiar era um sistema patriarcal em que o homem estava no topo e o papel da mulher era gerar filhos, conceber e dar à luz, principalmente homem, porque se gerasse mulher, não servia para o patriarcado. Eis a razão por que mulheres bíblicas, visitadas pela esterilidade, choravam amargamente, porque sabiam que perante a sociedade patriarcal daquele tempo, praticamente valor nenhum teriam, honra nenhuma teriam, reconhecimento e apreço pelo seu próprio cônjuge, pelo fato de não dar ao marido um filho varão. Então Jesus segue a linha da história, porque Jesus, como ele mesmo disse, reportando-se algo mais profundo que a história, que a própria lei, ele não veio para abolir, para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, exatamente também porque nenhum antes dele conseguiu, e depois dele os que têm tentado, mesmo no cristianismo, cumprir a lei também falham, porque somente Jesus, 100% Deus, 100% homem, Verbo de Deus, pôde cumprir a lei. Sobre qual assunto, dificuldade de cumprimento, Paulo tece em profundidade na sua carta aos Gálatas e alguma coisa também em Romanos, salvo engano. Ora, Jesus não era um rebelde, ele seguiu a linha da história, o sistema era patriarcal. Jesus é o primogênito de Maria, ele é exatamente a cabeça da família, ele
não podia fazer isto. Seria um descompasso Jesus adiantar o tempo, mas viveu fiel ao que ele encontrou, seguindo os padrões culturais. Ele escolheu, assim quanto houve 12 tribos em Israel, que provieram de 12 varões, Jesus escolheu também 12 homens para serem apóstolos. E lembremos, causou grande prejuízo ao ministério, que talvez uma mulher não causasse. Fechemos o parêntese. Jesus escolheu 12 homens. Muito bem. Apesar disto, ele não discriminou e não rejeitou a presença feminina mesmo no ministério. A Bíblia demonstra que mulheres acompanhavam a comitiva de Jesus também. Elas estavam durante o ministério, elas estavam durante a morte, elas estavam durante a ressurreição, elas estavam também orando e, quando a igreja se organiza em seus primeiros dias, as mulheres estão lá, pois elas têm um papel. Naturalmente, os líderes da igreja seguirão o sistema patriarcal, seguirão o modelo do que está posto. Porém, Jesus, ele foi um revolucionário quanto à questão da mulher. Ele, como ninguém, dentro da história e da religião, aceitou a mulher. Ele comprou a briga com os líderes da religião e com o povo que amotinado queria linchar e apedrejar uma mulher acusada de adultério. Jesus a defendeu. Jesus defendeu uma mulher considerada pecadora. Considerada pecadora também uma mulher que ungiu seus pés lá em Betânia. Jesus aceitou que uma pecadora, quando você lê esse termo na Bíblia, não é apenas um adjetivo simples. Está falando de uma classe de pessoas em Israel. Pecador era um judeu desregrado, era um ébrio, era um viciado. Pecador era um ladrão. Pecador era uma prostituta. Pecadora era uma prostituta. Aquela mulher pecadora, assim classificada pela sociedade, foi quem preparou o corpo de Jesus para a sepultura, e da qual Jesus disse que em todos os lugares do mundo onde o evangelho fosse pregado, seria lembrado o seu gesto como memória. E hoje eu estou lembrando aqui também. Mulheres, parabéns pelo dia de hoje. Homens, vamos olhar as coisas de modo mais inteligente.